Boa noite, meus irmãos e irmãs. Novamente estamos aqui reunidos na busca do conhecimento. Portanto, sejamos gratos por esta oportunidade e estejamos abertos para os ensinamentos e orientações que nos serão transmitidas na noite de hoje através do Livro dos Médiuns. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro. Estamos na segunda parte e hoje nós vamos iniciar o capítulo 21, que tem como título Influência do Meio. Então, vamos fazer a leitura e trocar ideias no decorrer da leitura, se for o caso. Senhor Inácio, você quer abrir a câmera ou prefere ficar no anonimato? Vou abrir. Tá bom. Me perdoe, é porque aqui eu eu me perco. Ah, tudo bem, por isso eu falei. Tem que abrir. Pronto. Beleza? Então vamos seguir. Capítulo 21. Influência do meio. Os Espíritos nos dizem o seguinte. Item 231. Eles começam com uma pergunta. O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? E eles responderam: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Aqui ele já diz que o médium está rodeado de espíritos que podem ajudá-lo, tanto no bem quanto no mal. Aí vem a pergunta número 2. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado, que ele serve de intérprete, e daqueles que o cercam? E eles responderam: sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem algumas vezes se comunicarem por um favor especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas então, estes permanecem completamente estranhos a isso. Aí vem a pergunta número 3. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? E eles nos esclarecem dizendo que os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos, senão, instrumentos medíocres. Mas, nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Aqui está bem claro que, se a reunião é fútil, não conta com a presença dos espíritos superiores. Fica aberto o espaço para os espíritos brincalhões e zombeteiros. Pergunta número 4. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? E eles respondem que não. Algumas vezes aí ficam a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estouvados em assembleia de sábios. Portanto, eles estão ao nosso lado, calados e aprendendo junto conosco. O item 233 é uma dissertação que começa assim. Seria um erro crer
que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temos-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado, nos veem, nos observam, se misturam às nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam, segundo os atraímos ou os repelamos. Não é preciso ser médium para estar na companhia dos espíritos. Eles estão conosco onde nós estivermos. E ele continua: a faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Então a gente já sabe quais são as nossas companhias espirituais. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí de preferência com eles se unem. Nessa colocação aqui, creio eu que a gente vai entender que os espíritos do Brasil, os encarnados, quando morrem, eles não podem ir para a área onde está localizada a Europa. Vamos continuar no nosso próprio país, na dimensão espiritual, mas na condição do povo onde nós estivemos. A gente não pode, porque ele desencarnou, agora está lá na França, está lá em Portugal, está lá... Não! Nós vamos estar no mesmo canto. Mudamos apenas de padrão vibratório. Acontece diferentemente quando nós desencarnamos na dimensão espiritual. A gente recebe o socorro, auxílio, orientação e é traçado uma nova fase de reencarnação. E aí diz: o que é que você acha? Você topa encarnar lá em Portugal? Aí talvez a gente possa ter essa sorte, dependendo do que a gente quiser de evolução nesse espaço de tempo entre o desencarne e a nova reencarnação. Mas daqui para lá, vamos estar na mesma faixa. A nossa, digamos, fronteira permanece funcionando. Aí vamos continuar. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores, do mesmo modo que os nossos sábios e os nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, têm consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos, e isso, abstração feita de todo o pensamento de evocação. Consequentemente, nós temos uma assembleia que partilha das nossas vontades, dos nossos desejos agora. Os que querem aprender como nós estão conosco, certamente. Porque ele diz aqui, todas as vezes. E aí, continuemos. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Se nós, nessa reunião que estamos fazendo, dessemos a passividade
e fizéssemos um questionamento a um espírito, quais seriam os que responderiam para nós? Certamente seriam aqueles que querem nos esclarecer. Vem dar a sua opinião a respeito da temática que está em voga. E ele continua: evidentemente, aqueles que aí estão, prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem. Se em uma assembleia fútil se chama um espírito superior, ele poderá vir e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio das suas ovelhas desgarradas. Mas, do momento em que não se vê nem compreendido e nem escutado, se vai como faríeis vós mesmos em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. O item 233. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração, por isso, não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses conservam com os que lhes são semelhantes, que não hesitam em nos enganar e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas. Então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos, como se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes viessem a esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como no espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos para o bem como para o mal, e que são muitos em vosso ponto de vista. E o que o prova é que se tendes a força para atrair a vós outros espíritos além daqueles que vos cercam, esse mesmo médium vai ter para vós uma linguagem toda diferente e vos dizer as coisas mais distantes dos vossos pensamentos e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias preconcebidas. Essa é a temática do livro dos Médiuns, do capítulo sobre a influência do meio. Eu vou ler alguns poucos trechos da introdução desse livro, Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro trata de obsessões e trata de um trabalho de Bezerra de Menezes em um terreiro de Umbanda. Entre o que nós estamos estudando, a influência do meio nas manifestações. E entra no meio e nesse ponto final. Quanto mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir, sem ideias preconcebidas. Porque aqui ele diz o seguinte, que é algo que nos interessa. Esse livro é de 2001. Ele diz assim: no aprofundado estudo da etiopatogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão ou predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens.
Um pouco mais adiante ele diz: atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrio decorrente do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental e às vezes física naqueles que lhes concedem as respostas equivalentes, resultando variadíssimas alienações de natureza obsessiva. Assinalamos que, com base na experiência dos fatos, que nos episódios de loucura ou epidêmica, a obsessão merece um capítulo especial. Mesmo nos casos, aliás, vou aqui para cima um pouco, quando estes espíritos são maus e encontram a guarida que as dívidas morais instalam na futura vítima, aí nascem as obsessões. A princípio sutis, quase despercebidas, para logo depois se agigantarem, assumindo a gravidade das subjugações lamentáveis e às vezes irreversíveis. Mesmo nos casos em que reconhecemos a presença da loucura nos seus moldes clássicos, deparamos-nos sempre com um espírito em si mesmo doente, que plasmou um organismo próprio para redimir-se, corrigindo antigas viciações e crimes que, ocultos ou conhecidos, lhes pesam na economia moral, exigindo liberação. Ele fala que nos comportamentos obsessivos, as técnicas de atendimento ao paciente, além de exigirem o conhecimento da enfermidade espiritual, impõem ao atendente outros valores preciosos que, noutras áreas da saúde mental, não são vitais. Embora a importância de que se revista. São eles a conduta moral superior do terapeuta, o doutrinador encarregado da desobsessão, bem como do paciente, quando este não se encontre inconsciente do problema. Ele diz que a cura das obsessões, conforme ocorre no caso da loucura, é de difícil curso e nem sempre rápida, estando a depender de múltiplos fatores, especialmente da renovação para melhor do paciente, que deve evitar esforços máximos para granjear a simpatia daquele que o persegue, adquirindo mérito com a ação pelo bem desinteressado em favor do próximo, o que, em última análise, torna-se um benefício pessoal. Vulgarizando-se a loucura como a obsessão, cada vez mais, e ora em caráter epidemiológico, faz-se necessário mais generalizado e urgente um maior conhecimento da terapia desobsessiva. Agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes e aos nobres amigos espirituais que mourejam anônimos no socorro aos infelizes mais infelizes, que são os alienados pela loucura ou pela obsessão, e aos seus algozes, exoramos as bênçãos do terapeuta divino, que é Jesus, em favor de todos nós, espíritos imperfeitos que reconhecemos ser. Portanto, meus irmãos, a gente percebe que há muito tempo a obsessão permanece junto conosco, tendo em vista que nós ainda não fizemos a devida corrigenda.